Fala galerinha, beleza com vocês? Então, vamos continuar a nossa série sobre imagens digitais e hoje a gente vai abordar um assunto muito bacana que quem lida ou manipula sobre imagens digitais não pode deixar de saber, que é sobre os padrões de cores. Vamos lá? Então olha só, a gente vai falar sobre os padrões de cores e existem vários exemplos de padrões de cores, seja eles digitais ou até mesmo para material impresso, até mesmo porque para quem manipula imagens digitais, às vezes, ou grande parte das vezes, você manipula o formato ou o arquivo digital e esse arquivo depois vai ser impresso, seja na forma de um cartaz, de uma folha, até mesmo de A4, A3, A2 e por aí vai, ou um outdoor. Então existem várias formas de concretizar esse trabalho digital em algo impresso, tá? Ou até mesmo se manter no meio digital, beleza? Então olha só, existem vários exemplos de padrões de cores. Eu diria que eu coloquei alguns aqui para vocês: CMY, CMYK, RGB, HSB, HLS, LAB, WIC. Então existem vários padrões de cores. A gente vai ver nesse curso dois padrões de cores que são os mais utilizados, sem dúvida, atualmente, que é o padrão RGB para o meio digital e o CMYK para o meio impresso. Vamos lá então. Primeiramente vamos falar do padrão RGB, tá? Que é o padrão de cor mais utilizado e também o mais conhecido, como eu falei, principalmente no meio digital, tá? É composto pelas cores padrões, isto é, vermelho, que é o RGB, é o início da sigla de três cores em inglês, O R de red, vermelho, o G de green, verde, e o B de blue, azul. O RGB está presente em quase todos os dispositivos ópticos, tá? Isto é, monitor, scanner, máquina fotográfica, câmeras de filmagem, celulares, entre outros, ok? O uso do modelo RGB como padrão para apresentação de cores na internet tem suas raízes nos padrões de cores de televisões e no uso do padrão RGB nas câmeras, principalmente as lentes Polaroid antigas, tá? Ok, o tamanho das cores em pixels vai de 1 a 255, tá? Depois a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso, e é extremamente comum utilizar o formato hexadecimal para a representação dessas cores, para o tamanho das cores, fato que reduz de 3 casas decimais para 2 caracteres o tamanho de cada cor representada. No desenvolvimento web é comum utilizar o formato em hexadecimal. E aqui está um exemplo, por exemplo, um exemplo no formato decimal. Então, considerando que cada cor ela tem um espectro de 0 a 255, isto é, 256 possibilidades, Se vai de 0 a 255, tem 256 possibilidades, o zero conta aí, Então, se vai de 0 a 255, no formato ali RGB decimal, 105,211, então 105 para o R, para o red, para o vermelho, 211 para o green, que é o verde, e 152 para o B, que é o blue, é uma cor. Essa mesma cor, no padrão hexadecimal, ficaria daquele jeito ali, ó, tá? Então aqui, ó, ficaria assim, o 69, normalmente o início do padrão hexadecimal tem essa tralha nesse jogo da velha. O 69 é o 105 em hexadecimal, o D3 é o 211 em hexadecimal e o 98 é o 152, em hexadecimal. Então, com isso, ao invés de você ter um número aqui, ó, com 9 caracteres, como se fosse aqui o 105 junto com 211 junto com 152, você teria um número aqui com 6 caracteres, tá? Então, em muitos locais, principalmente no desenvolvimento web, é utilizado o padrão hexadecimal
também como possibilidade, tá? E aqui para a gente entender um pouquinho melhor como funciona esse padrão, esse espectro, né, RGB, tá aqui, ó. Na verdade existe uma forma de representação para entendimento, né, uma forma gráfica de representação, que o padrão RGB é como se fosse um cubo, né, com 3 dimensões, e aí cada dimensão vai de 0 a 255, então aqui eu tenho o eixo, né, do vermelho, o eixo do verde e o eixo do azul. Considerando que cada um vai de 0 a 255, então qualquer um desses valores, né, nesse meio desse cubo há essa mistura, né, das cores, aonde você consegue atingir um espectro bastante interessante para a visão humana, né, de cor, né? Então isso é uma coisa bem bacana, e aqui no meio digital a mistura de todas as cores, isto é, o 255, né, que é o valor máximo de todas dessas 3 cores, a mistura do máximo dessas 3 cores gera o branco, que é o white. E o nada dessas 3 cores, o 000 dessas 3 cores é o preto, tá? Então aí uma característica bem interessante, uma forma de representação gráfica onde a mistura dessas 3 cores vai gerar um espectro bem grande de cores, né, no meio digital, visível aí pelo olho humano, tá? Então, o RGB é um padrão muito conhecido aí nos softwares de manipulação de imagem. Legal? O próximo padrão que a gente vai ver é o CMYK. E o CMYK, inicialmente, ele é concebido por 3 cores. Olha só que interessante e da onde se originou esse padrão. Então, ainda na origem do homem, né, enquanto descobria as cores pintando nas paredes das cavernas, então bem lá atrás mesmo, o homem começou a usar pela primeira vez os pigmentos, né? Minerais e vegetais batidos permitiam a obtenção de corantes que, misturados à água ou a óleos, permitiram ao homem mostrar o seu mundo através de pinturas, né? As pinturas rupestres, isso no meio, então não estou falando do meio digital, estou falando do meio físico mesmo, e aí eu estou vindo lá de trás nas primeiras pinturas que o homem fez. E o carvão foi um destes, né, primeiros pigmentos. Logo, o homem viu que 3 desses pigmentos, dessas cores naturais, permitiam, misturadas, né, permitiam fazer quase todas as cores possíveis. E olha só que interessante. Quais são essas cores, né? É o cian, ou ciano, né, que é como se fosse um azul claro, tá? Então, C ali do CMY, o C é do ciano, né, o azul claro. O M é do magenta, tá? Do magente, ou magenta, ou rosa escuro. E o Y é do yellow, ou amarelo, tá? Então, a mistura dessas 3 cores, tá? Elas conseguia se fazer um pigmento, né, misturando um pouco mais ou um pouco menos de cada uma dessas cores, conseguia atingir um espectro de variação de cor, de mistura, bem interessante, onde essas 3 cores misturadas aí, mais ou menos de cada uma, conseguia, né, o homem já conseguiu medir aí, né, ou atingir resultados de uma gama de cores bastante alta. E no meio digital, essas cores, elas não se ajustavam quando misturadas, tá? Então, olha só que interessante, a mistura de cores no meio digital, ela é diferente da mistura de cores no meio físico, tá? E aí, quando essas 3 cores, né, elas se misturavam, né, no meio digital, tendia sempre para uma cor escura próxima ao marrom. Olha que interessante. No meio digital, essas 3 cores, o ciano, o magenta e o amarelo, né, elas misturadas nas luzes, né, do espectro digital, lembrando aí que no meio digital essas cores elas são advindas de luzes, né, e não de pigmentos físicos. Essas 3 cores elas tendiam para uma cor amarronzada, a mistura delas, né? Então as cores misturadas mostravam não mais a sua reflexão,
e sim a absorção das cores. Já as cores CMY no meio físico permitiam fazer quase todas as cores, inclusive, né, as cores R, G e B, né, de maneira separada. Aqui tem uma representação gráfica bem interessante, olha só. Aqui a representação no meio digital, e percebam aqui no meio digital a mistura dessas luzes, né, dessas cores, dessas luzes, olha só que interessante, né? Então a mistura dessas três cores do RGB no meio digital dá o branco, igual eu falei anteriormente. E a mistura de ambas, né, dessas três cores, então aqui ó, o verde misturado com o vermelho dá amarelo, o verde misturado com o azul dá o ciano, e o azul misturado com o vermelho dá o magenta. Olha só que interessante isso, né? E aí, se você pegar o magenta, o ciano misturado com o magenta e misturado com o amarelo, dá justamente aquela cor amarronzada que eu havia comentado com vocês. Por isso que o padrão CMYK, né, ou CMY, ele não é ideal para o meio digital e apenas para o meio físico, tá? E aí sempre que se pensa, né, em pintar qualquer substrato, como o papel, que é mais comum, né, a impressão, pensa-se nas cores CMY, né, de ciano, magenta e amarelo. Essas cores não produziam bem o preto. Aí olha só que interessante, né? Então você misturar essas cores, a pigmentação dessas cores, não era possível se chegar ao espectro do preto, tá? Por isso que foi adicionado o preto de maneira separada ao processo de mistura da pigmentação, quando vai pintar algum substrato, no caso, o papel, que é o mais comum. Então, o CMYK ficou o CMYK, C de ciano, M de magenta, Y de yellow, de amarelo, o K, para não, digamos assim, como preto em inglês é black, para que não confundisse o B do black com o B do blue, tá? Do azul, resolveu, né, colocar no padrão CMYK, em vez de CMYB, o B seria do black, do preto, resolveu-se colocar o K, né, que é a última letra do black, no caso, o preto. Então o CMYK junta as cores, né, de processo gráfico e reforça os tons escuros com a cor preta, né, de maneira separada. É muito comum você ver isso, né? Quando se tem, hoje é extremamente comum você ter aquelas impressoras com tanques de tintas separados, e esses tanques de tinta têm a representação exata dessas quatro cores, né? Que é os tanquezinhos lá, né? O ciano, o magenta, o amarelo e o preto, né, de maneira separada. E aí, como eu disse aqui, o K vem de black, né? Aconselhou-se a letra K para não diferenciar, né? Para diferenciar com o B do blue, né? Do RGB lá, né? Então, praticamente todas as cores que vemos podem ser impressas no sistema CMYK. Este é o padrão usado por quase todas as gráficas, tá, pessoal? E o espectro do RGB, ele é um pouco maior, né, do que o CMYK, né? E algumas cores do RGB não se consegue reproduzir para o CMYK. Por isso, pessoal, é extremamente importante, quando a gente está fazendo algum tipo de manipulação de imagem, você logo no início, onde você vai manipular o seu arquivo, vai criar a sua imagem, você escolher lá para praticamente todos os softwares de manipulação de imagem, eles te dão essa opção de você escolher qual padrão de cor que você quer utilizar. Então, se você vai utilizar aquela imagem para algo digital, já selecione lá o padrão RGB. Se você já vai utilizar aquela arte, né, que você vai fazer para ser impressa, já seleciona o padrão CMYK. Ah, professor, dá para mudar isso quando você vai salvar a imagem? Dá. Só que isso pode gerar um problema, olha só. Você pode, por exemplo, ter escolhido um padrão RGB e aí você vai salvar a imagem
para ser impressa, aí você vai salvar, por exemplo, em CMYK, e aí pode acontecer, dependendo das cores que você esteja utilizando, pode acontecer que você está manipulando lá no software, as imagens estão com uma cor, quando você salva ou quando você vai imprimir, né, isso acontece principalmente quando você está utilizando o padrão RGB e você vai imprimir ou salva no formato, né, do padrão de cor CMYK, pode ser que haja uma diferença, tá? Então você está vendo lá na tela uma cor e quando você imprime, você imprime a cor que você vê é outra, dependendo do espectro de cor que você esteja utilizando. Isso é bem comum, tá? Então cuidado, se você vai imprimir, já seleciona lá CMYK, que até o software ele já tenta restringir ou aproximar as cores que você vê no monitor, lá na sua tela, a cor que vai ser impressa, tá? Então é extremamente importante essa característica e esse detalhe aí na hora de você estiver manipulando algum arquivo digital em um software de manipulação de imagem, tá, pessoal? Então é bem interessante isso, né? Porque são dois padrões de cores diferentes e toda a teoria, né, que envolve esses dois padrões são diferentes, né? Inclusive a mistura ou as cores envolvidas nas misturas para que você consiga atingir espectros de cores são diferentes no meio digital e no meio físico. Legal? Seguindo, e como uma última coisa que eu gostaria de falar com vocês, a título de curiosidade, que as cores elas possuem sentimentos, né? Vocês acham que as cores, principalmente das marcas, né, de grandes marcas, de grandes empresas, é à toa, né? Não, pessoal, as cores do McDonald's, por exemplo, né, não é à toa, ou de qualquer outra grande marca, as cores, elas despertam um sentimento nos seres humanos, né? Então aqui tá alguns sentimentos, ó, a cor verde, ela tem o sentimento de equilíbrio, harmonia, amor, comunicação social, natureza, aceitação. Pode ver que qualquer empresa que envolve a parte de natureza, ela tem um verdinho lá, normalmente na sua logo ou na forma de escrever. O azul intensifica a calma, paz, amor, honestidade, bondade, verdade, paz interior, profundidade emocional. O violeta estimula a intuição, imaginação, fluxo universal, meditação, qualidades artísticas. O vermelho intensifica a força física, vitalidade, estamina, espontaneidade, estabilidade, paixão. Laranja, criatividade, produtividade, fazer, otimismo, entusiasmo, expressão emocional. E o amarelo intensifica diversão, humor, leveza, poder pessoal, intelectual, lógico e criatividade. Tá? Então pesquisem aí algumas coisas sobre as marcas, né, e suas cores, vocês vão encontrar bastante coisa aí na internet e sobre inclusive todas as cores que envolvem as logos e a forma ou a cor de escrita daquela marca. Tá? Isso é bem bacana. E é uma coisa bastante importante a ser levada em consideração quando você cria uma arte, né, uma imagem digital também, que dependendo das cores que você utiliza, desperta emoções diferentes nas pessoas. Legal? Curiosidade bem bacana. Bacana, pessoal? Então a gente fica por aqui sobre os padrões de cores. Espero ter contribuído aí com o conhecimento de vocês. Nos vemos nos próximos conteúdos. Valeu, pessoal. Até mais.